Insônia. Bom, como combater a insônia? Hoje nós vamos aprender então como lidar com isso. Primeira coisa é entender que existem três fontes, três formas de você combater a insônia. Nós vamos falar sobre hábitos. É muito importante os hábitos que você tem, a forma como você leva a sua vida, os hábitos que você tem cotidianas, o jeito que você vai para a cama também é importante, certo? Então vamos falar também das possibilidades de você fazer terapia. Existe terapia do sono, existe terapia comportamental, existe a terapia transpessoal, existe a hipnoterapia, existem várias formas de você tratar o sono através de psicoterapia. E existem algumas causas que nem sempre essas causas são psicológicas, muitas delas são causas fisiológicas, às vezes até químicas. Bom, quando uma pessoa sofre de insônia, ela começa a ter alguns sintomas que são bem desagradáveis. Ela começa a ter cansaço diurno, que é uma coisa que no meio da manhã ou no meio da tarde a pessoa fica insuportavelmente cansada, ela já não consegue mais se desempenhar de uma maneira 100%, ela não consegue performar de uma maneira 100% eficaz. Fora outros problemas adjacentes que são, por exemplo, falta de problema para se concentrar, problema para memorizar coisas, então começa a afetar a memória. No caso mais extremo, pode chegar inclusive a pessoa a desenvolver depressão. Porque a causa da insônia, uma das causas da insônia, falando das causas especificamente agora, é a ansiedade. A ansiedade é a mãe da depressão. E a ansiedade que muitas vezes impede a gente de dormir. Ansiedade de pensar o que vai acontecer no dia seguinte, o que vai, o que vai acontecer aquela semana. Normalmente, o que tira o sono, o sintoma de tirar o sono realmente, é porque quando a hora que você está deitado, a hora que você deita, você começa a ter atividade mental intensa. Então o que acontece? Em vez de você relaxar a mente e baixar a tua frequência cerebral, ao contrário, por conta da ansiedade, por conta de outro problema, você começa a acelerar. Você começa a ter uma atividade mental muito intensa e aí, só para você entender na prática, é como o seu cérebro entende que você está sob perigo. É que nem você está no meio do mato, dormindo, ouvindo barulho de bicho. Você não vai conseguir relaxar, né? Então a onça pode me atacar aqui. Teu corpo está preparado para você fugir a qualquer momento caso você precise e não vai dormir. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Acho que foi, se eu não me engano, em 1994. Eu estava num dos meus primeiros estágios. Eu estagiava na Nestlé na época. E essa história eu conto com muita frequência porque foi a primeira vez que eu tive que fazer uma apresentação profissional. Até então, já tinha feito apresentações no colégio, tinha feito apresentações na faculdade de trabalho. Então, aquela coisa de você subir na frente, né, do tablado da sala de aula, né, frente a um quadro negro, né, e fazer uma apresentação com um papel na mão, né, escrevendo alguma coisa na lousa. E eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer? E sofri de insônia várias vezes. Uma das técnicas que eu fiz, né, para conseguir lidar com isso, eu tinha praticamente uma semana para me preparar para essa apresentação. Foi uma semana dormindo mal e eu precisava performar, eu precisava ir bem. Eu comecei a usar uma ferramenta que depois eu vim a descobrir que me ajudou demais em vários momentos da minha vida. Eu usei um personagem, eu adotei um personagem. Adotar o personagem faz com que a gente lide melhor com as questões que trazem a nossa insegurança. Porque a partir do momento que você adota um personagem, eu aprendi isso por acaso. Na época eu fazia teatro da escola e eu era muito tímido. Eu descobri que toda vez que eu subia no palco e eu interpretava um personagem, eu perdi totalmente meu medo de falar em público, o meu medo de estar me apresentando. Então aquilo fazia com que a minha ansiedade de estar lá na frente diminuísse bastante. Então quando surgiu essa questão, essa oportunidade de fazer uma apresentação para a gerência de recursos humanos da Nestlé, eu falei, putz, aquilo para mim era algo que eu entendia que para minha carreira ia ser crucial, que ia ser muito importante. E eu não me sentia preparado, pelo menos não me sentia preparado tecnicamente, né? Eu era só um estagiário, eu estava lá fazia poucas semanas que eu estava trabalhando na Nestlé, mas para mim já parecia décadas, porque aquilo me deu uma pressão nas costas absurda.
E eu fui lidando isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Quando eu lembrei da técnica, a técnica não, que até então não era nem uma técnica, tá? Até então era uma coisa que eu fazia e nem chamava de técnica. Eu lembrei que quando eu adotava um personagem, quando eu fazia de conta que eu era outra pessoa, aquela ansiedade diminuía. Então, ao lembrar, eu comecei a me comportar dessa forma, eu comecei a usar. Meu personagem, até abro, eu falo sempre para as pessoas, e tem muita gente que vai dar risada. Se você der risada, não me incomoda nem um pouco. Eu sempre fui fã do James Bond e eu pensava assim, eu sou o James Bond. Não significa que eu saía por aí me apresentando como James Bond, eu falava Copini, Luciano Copini, não era nada disso. Mas na minha cabeça eu pensava, como que o James Bond faria? E interpretava, como se fosse uma peça de teatro. Literalmente, como se fosse uma peça de teatro. E isso me ajudou a domar a ansiedade daquele momento. E sim, o resultado foi muito bom. Graças a Deus, eu cheguei a trabalhar 4 anos na Nestlé. Então esse foi um pontapé inicial. Eu acho que o resultado foi muito bom. Tenho muita saudade daquele tempo. Vou até aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que trabalhou comigo naquela época. Então, se você está incomodado com alguma coisa profissional ou pessoal, enfim, que está te gerando ansiedade, essa é uma das formas de você lidar com essa situação. Para você ter uma ideia, é tão sério isso da questão da insônia, que segundo o Instituto Brasileiro de Insônia, de 30% a 50% dos brasileiros sofrem desse mal. Ou seja, de 30%, quase metade, praticamente metade, se não a metade dos brasileiros, sofrem ou já sofreram de algum tipo de insônia. Existem alguns tipos, eu não vou entrar nesse critério, porque do meu ponto de vista não importa o tipo de sono, de insônia, o que importa é a causa e como tratar esse tipo de insônia, mas se você quiser se aprofundar, o Instituto Brasileiro de Insônia, ele traz muitos dados curiosos e importantes a respeito disso. Existem algumas outras coisas que você pode fazer, como por exemplo baixar um aplicativo, eu indico um inclusive se você quiser, que chama Sleep Better, né, que é Durma Melhor, caso você queira monitorar seu sono, tal, etc. O ser humano, de uma forma geral, ele gosta de rotina, ele gosta de gerar hábitos. Então, você ter hábitos de dormir sempre no mesmo horário, né? Por exemplo, tomar um banho quente antes de dormir, isso é muito positivo. Essas rotinas ajudam você a já de cara mostrar para o teu cérebro que está na hora de dormir, está na hora de você entrar no seu processo de conseguir qualidade de sono. O uso de álcool, o uso de alguns medicamentos, o uso de café fora de horário. O café é uma substância química, né? Chá preto, tereré, chimarrão, chamate, todas essas coisas, elas contribuem para que você às vezes possa perder o sono. Então algumas substâncias químicas são bem pesadas. Eu vou alertar sobre cigarro e álcool. Tanto cigarro quanto álcool, as substâncias químicas que existem nestes produtos, vamos chamar assim, eles ferram com o sono da gente, pessoal. Se você, por exemplo, tem o hábito de dormir, de tomar uma cachaça, tomar um vinho, tomar um negócio antes de dormir, por isso você fala, nossa, mas me dá um sono. Você já deve ter reparado que muitas vezes você acorda no meio da noite quando você faz isso. O cigarro eu não vou nem falar, cigarro não tem um benefício no cigarro. Então assim, para de fumar. O que eu vou falar para você fazer agora é exercício físico. Só que tem uma curiosidade. Eu faço exercício físico de manhã e faço exercício físico à tarde. Tem uma coisa que eu percebi que tem acontecido comigo. Uma ou duas, como faço exercício físico intenso, 1 ou 2 horas no máximo depois que eu me exercitei, começa a me dar sono. Tanto a parte da manhã quanto a parte da tarde. A parte da manhã eu seguro bem. Mas quando eu faço à tarde, então por exemplo, eu tenho treinado por volta das 19 horas. Quando dá 20 e 30, começa a me dar um sono, cara. E isso é endorfina trabalhando. Você relaxa, você vai relaxando cada vez mais. Tem substâncias químicas que ajudam o sono. Não estou falando de tomar remédio. Você nunca vai ouvir eu falar de tomar remédio, a menos que você tenha uma disfunção, algum problema realmente de que o seu corpo não esteja produzindo esteja com problema, sei lá, no seu fígado, no seu pâncreas, qualquer coisa que esteja te atrapalhando. Você não vai ouvir falar tome remédio para isso ou para aquilo. E não vou falar no caso de insônia do mesmo jeito. Tá? Não sou a favor, eu pessoalmente nunca tomei remédio para dormir, sei de gente que toma, se é o seu caso, eu compreendo, só não faça isso sem consultar um médico, faça isso acompanhando um médico. Mas as substâncias químicas que eu vou sugerir para você tomar, são aquelas que são naturais, por exemplo, camomila, erva cidreira, passaflora, sei lá,
qual que eu estou esquecendo aí, mas você ainda pode fazer um negócio muito legal, que é misturar esses chás, fazer uma fusão com tipos diferentes. Aí você vai ter substâncias químicas de chás diferentes que vão te ajudar a dormir, sabe? Você ainda pode botar um pouquinho ainda de maracujá para potencializar ainda mais. Tem gente que tem muita dificuldade de dormir com ambientes claros, iluminados, ou com barulho, ou com temperatura, ou daí para frente. Então, prepare o ambiente para você conseguir dormir. Como que você vai fazer isso? Então, é muito simples. Se você puder deixar o teu quarto mais escuro possível, hoje existem algumas formas de você fazer isso que talvez você conheça. Blackout é uma delas. Outra coisa é com relação a ruído. Você conseguir vedar o máximo de ruído possível. Evita dormir com TV ligada. Entendeu? Tem gente que fala assim, preciso dormir, liga a TV e dorme com a TV. Fica aquele barulho. Tem gente que só dorme com TV. Precisa ter ruído, tal, não sei o quê. Experimenta acostumar o seu organismo a dormir sem ter barulho, sem silêncio o máximo possível, para você ter o máximo de qualidade de sono. Você vai perceber que você vai descansar muito mais. Se você tiver condições de climatizar o seu quarto, também ajuda muito. Às vezes o calor começa a atrapalhar o sono, às vezes está muito quente onde você dorme e começa a ficar difícil realmente de dormir. Então, se você conseguir climatizar usando ar-condicionado, ventiladores, climatizadores de ar, isso ajuda demais você no processo de conseguir ter qualidade de sono. Tem gente que tem uma necessidade muito grande de dormir do lado do celular e usa as desculpas ou justificativas, vamos chamar assim, de que precisa do celular para despertar. O celular é o despertador. Só que aí fica escutando mensagem, vai lá e olha a mensagem. Fica aquela luz, muitas vezes, dentro do quarto. E tem uma coisa que você precisa saber, toda vez que você pegar o teu celular, botar na tua frente e acender a luz para ver as mensagens, o teu cérebro entende que aquela luz, aquilo lá está para você despertar. Então você desperta a tua consciência e ao mesmo tempo você perde o sono, você deixa de relaxar. Então olhar para a luz do celular, quando você faz isso, sem, enfim, ter a intenção realmente de levantar e tocar seu dia, você tá dando um sinal errado para o teu cérebro e atrapalha completamente. Fora as coisas que podem acontecer, de mensagem, não sei o quê. Bom, essa live de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e resolva seu problema de insônia. Um forte abraço e a gente se vê amanhã.